pedaços! O mais rápido e mais violento vento da Terra. Um selvagem turbilhão de força assassina, levando destruição com um poder devastador ao nosso planeta feroz. É loucura seguir em frente! Tornado. O som antes de ele ocorrer era muito alto. Para mim não é como um trem, é mais como um dínamo de alta velocidade, um dínamo elétrico. Ele gira e sopra. E fez boom. Vidro voando para tudo quanto é lado. Tirou o ar dos meus pulmões e tentou me virar do avesso. Força bruta o suficiente para tirar trens de carga dos trilhos, levantar carros no ar, arrancar casas do solo e arremessar pessoas a centenas de metros. A casa andou pelo menos 100 metros, talvez um pouco mais, e voou para todo lugar, não sobrou nada, tudo foi destruído. Os tornados ocorrem em todo o mundo. Eles podem ocorrer onde quer que haja tempestades. Espanha, 31 de agosto de 1994. Um tornado arrasa a pequena cidade de Espluga de Francolha, arrancando cabos de energia enquanto passa. 1º de agosto de 1989, Península de Ilan, na costa do norte de Gales. Da parte de baixo da nuvem, sem chuva, raios ou trovões, um tornado desce subitamente. O Japão tem a sua parcela de clima ruim. Este tornado atingiu a cidade de Yokohama em 7 de abril de 1997. Mais tarde, ele foi forte o bastante para destruir um trem em Yokosuka. Um outro grande tornado urbano apareceu de repente perto do centro de Miami, Flórida, na tarde do dia 12 de maio de 1997. Apesar de sua aparência aterradora, esse monstro feriu apenas 7 pessoas antes de rolar para a Baía de Biscayne. Os tornados têm um poder muito além de seu tamanho. Se você estiver a 1,5 km de um, a sua vida pode estar em perigo. Às vezes, os tornados caçam em bandos. Uma tempestade pode gerar toda uma família de tornados. E foi isso que aconteceu no Arkansas em 1º de março de 1997. 20 tornados fizeram contato em 5 horas. A cidade de Arcadélfia foi a mais atingida. Cerca de 1/3 dela foi destruída. As áreas mais atingidas receberam um aviso de 15 a 30 minutos para se prepararem para o tornado. E eu disse à minha irmã, está ficando alto, precisamos entrar. E entramos no armário de alvenaria da minha mãe, eu me virei e olhei e tudo estava girando. E é só do que eu me lembro até minha irmã me puxar dali. Estávamos lá dentro, embaixo daquilo, na casa.
Eu achei que íamos morrer. Eu pensei que tínhamos morrido. Mas eu tenho sorte. A América resiste a mais tornados do que qualquer outro país na Terra. Os tornados atacam com uma força terrível e impressionante frequência, matando uma média de 80 pessoas todos os anos. Às vezes, muito mais. Do oeste do Texas até as Dakotas, do norte e do sul, encontramos o corredor dos tornados, 1.609 quilômetros de norte a sul, 966 de leste a oeste. Esta é a área mais frequentemente atingida. É o calor que impulsiona os tornados. Na primavera, o ar quente e úmido que viaja ao norte do Golfo do México choca-se com um ar frio e seco que se move ao sul do Canadá. Enormes nuvens de tempestade de supercélulas começam a se formar onde esses fluxos de ar se encontram. Cada supercélula é uma enorme criatura vivente. O ar é violentamente levado para cima dentro da nuvem, onde ele esfria e depois mergulha para baixo novamente. Essas violentas correntezas que sobem e descem, colidem e giram uma em torno da outra. Toda a nuvem torna-se uma enorme massa de ar turbulento de 19 quilômetros de altitude e talvez 32 quilômetros de extensão. Esta é a criatura que gera o tornado. Esse é um clássico. Mais de 900 tornados aterrissam na América todos os anos. A maioria no corredor dos tornados, fazendo desta área a capital mundial dos tornados. Olha a base! Olha a base! Este casal, Dixie Joe e Davy Crockett, moram no centro do corredor dos tornados. E eles já tiveram mais do que a sua parcela de má sorte. Sua casa foi destruída em 3 ocasiões diferentes. Esse é nosso lar. Não vamos nos mudar. Se ele for levado embora de novo, reconstruiremos de novo. A supercélula que produz tornados tem um enorme movimento circular. Toda a tempestade gira como um monstruoso peão. O tornado em si é muito menor e sai da base da nuvem da supercélula. Este é o modelo de uma supercélula gerado por computador. O computador foi programado com equações matemáticas que prevêem como a tempestade pode se comportar. O tornado geralmente permanece no solo por cerca de 10 minutos. Mas ele pode viajar rápido, a até 113 km por hora. Sua base pode ter apenas algumas centenas de metros de diâmetro, mas dentro dessa pegada, os ventos são monstruosamente fortes e rápidos. Com um período de vida tão curto, sua previsão é extremamente difícil. Existe uma escala de força de tornados que vai de F1 a F5, como a categoria dos furacões. Estes suaves redemoinhos de vento capturados em vídeo no piquenique em Vermont são chamados de Dust Devils, fracas espirais de ar totalmente diferentes dos tornados verdadeiros. E nas superaquecidas planícies da África, estes inofensivos Dust Devils ocorrem diariamente. F1, o primeiro nível de um tornado verdadeiro. Ele pode arrancar telhas de telhados e virar trailers. Os ventos no interior do funil vão de 117 a 180 km por hora. Um F2 pode virar vagões de trem de carga com ventos que vão de 182 a 253 km por hora. Um F3 pode desenraizar árvores com ventos de até 331 km por hora. Um F4 destrói casas e joga carros e árvores centenas de metros no ar. Mas além deles está o raro F5. O poder desse monstro é inimaginável. Ele pode erguer casas de estrutura forte e lançá-las no ar.
Estruturas de concreto reforçadas com aço podem ser partidas em tiras, como aconteceu em Jarrow, Texas, em maio de 97, por ventos de 512 quilômetros por hora. O verdadeiro desafio é prever onde o próximo tornado irá aterrissar e avisar o público. Temos convergência de umidade aparecendo aqui. Estes são os guardiões do público no Centro de Previsões de Tempestades. Eles são pessoas que devem emitir avisos sobre condições climáticas severas sobre todos os Estados Unidos. Quando começa a temporada dos tornados, os pesquisadores observam cada tempestade no corredor dos tornados. Qualquer uma dessas tempestades poderia gerar um tornado a qualquer momento. A pergunta é, quais tempestades farão isso? Onde e quando? Os dados básicos que eles usam vêm de imagens de satélites e de uma complexa rede de estações de radar espalhadas pelo país. O fluxo de informações é infinito. Maio de 1996, a temporada de tornados começou. É o final da tarde no corredor dos tornados. Esta é a hora do dia em que as primeiras supercélulas começam a chegar à maturidade. Esta tempestade, que se move lentamente, parece calma, até bela, mas é um momento perigoso. A 80 quilômetros de distância, o Serviço Meteorológico está observando a tempestade com o seu sofisticado equipamento de radar Doppler, procurando por sinais de tornados. O radar Doppler mede a velocidade com que um objeto está se movendo na sua direção ou para longe de você. Ele mede a velocidade do vento. Está bem razoável aqui. Rajadas de 80 km por hora. A extrema sensibilidade da tecnologia do Doppler está começando a transformar a arte de rastreamento de tornados em uma ciência mais exata. Começando a pegar. Pode atingir aquela cidadezinha chamada Ware ou algum lugar perto dela. Este é um momento de grande incerteza. Nem mesmo o radar Doppler pode fornecer detalhes o bastante para prever exatamente o que irá acontecer a seguir. A estrutura da tempestade é melhor revelada com equipamentos específicos, como este aqui. A única resposta é ter observadores em terra. Jim Leonard é um entre crescente punhado de pessoas que caçam tornados como meio de vida. Agora eles chamam de parede de nuvens. Certo, não existia antes. Quem são eles? Com o mar encrespado, Ele passa as primaveras caçando tornados no corredor dos tornados e informando exatamente o que está acontecendo. Aquela tempestade estava normal por um tempão e de repente ela foi embora. A extraordinária habilidade de Jim e dos outros caçadores de tornados é estar no lugar certo na hora certa. É o mesmo tipo de coisa que vimos ontem. Pensamos em ir para a torre, mas acabamos não indo. Estamos pensando em ir embora para a rodovia 70 e correr para o oeste. No corredor dos tornados, uma série de tempestades está se formando e uma começa a girar. Do jeito que está se movendo, vai levar mais umas 3 ou 4 horas antes que ele chegue no leste do Lago Ontário. 4 da tarde. No Centro de Previsão de Tornados, as telas dos radares e as imagens dos satélites não são nada boas. Ainda acho que vai acontecer em algum lugar na área de Watertown. Logo, eles terão de emitir uma série de avisos gerais. Eles dizem para as pessoas se prepararem em certas áreas do país. E significa que há um grande risco de formação de grandes tempestades nas próximas 2 ou 3 horas. Alô, Buffalo, aqui é Mike Usher, do Centro de Previsão de Tempestades. Sim, como vai, Mike? Ótimo, acredito que vamos ter de ir para o sul do local em alerta, baseado no que estou vendo se desenvolver no condado de Ontário. Parece que está se desenvolvendo no sudoeste. Esses são os tipos de tempestades que podem gerar tornados, mas ainda é cedo demais para emitir um aviso de tornado específico. Um alerta de grande tempestade 393. Certo. Vamos começar em 0Z e terminar em 4Z. Pode estar a 48 quilômetros de qualquer lado de uma linha. No final da tarde, numerosas tempestades estão adquirindo força também sobre o corredor dos tornados. Rich Thompson é um velho amigo de Jim Leonard, que está nas planícies. Rich telefona para Jim. Alô? Oi, Jim, é o Rich. Oi, Rich. Bom, queria saber se você viu algum indício de rotação. Sim, mas houve 3 tempestades ao longo deste grupo aqui. Agora elas só parecem cansadas.
Está meio bagunçado no radar agora e eu me prepararia para ter uma borda da Meso Alpha se aproximando de você pelo noroeste nos próximos 45 minutos. Ah, é sério? Com chance de se transformar numa linha de tempestade. Certo, muito obrigado. Tá legal, certo, tchau. Os tornados não são o único perigo que os caçadores de tornados enfrentam. Jim Leonard frequentemente tem de lidar com uma outra condição climática potencialmente letal, o granizo. Qualquer nuvem de tempestade pode produzir gelo, mas o granizo dessas supercélulas não tem paralelo. As pedras de gelo vêm em tal quantidade e tão rápido que transformam toda a paisagem num deserto branco. No dia 5 de maio de 95, uma única chuva de granizo precipitou-se sobre Fort Worth, Texas, e causou 1 bilhão e 300 milhões de dólares de prejuízos. Jim Leonard capturou em filme esta chuva de granizo em 89. O tamanho das pedras de gelo era incrível. Algumas tinham o tamanho de bolas de beisebol. O granizo pode causar grandes danos aos carros, como mostra este veículo de pesquisa. Estes são escaneadores de radar Doppler montados sobre caminhões. Os Doppler sobre rodas frequentemente podem chegar mais perto dos tornados do que os radares fixos. Mas em 1996, a equipe de pesquisas esperava ir além. Sua meta era enviar um conjunto de instrumentos e uma câmera para dentro do coração de um tornado, usando um helicóptero operado por controle remoto. Se tiverem sucesso, eles farão história, obtendo uma vista de dentro do próprio funil pela primeira vez. Se eu pudesse me convencer de que isso vai funcionar... O helicóptero leva uma câmera, um sensor de pressão e um termômetro que Frank Gallagher montou. Jeff Bell o pilotou do solo. Este ano, a equipe de cientistas foi chefiada por Josh Herman. O helicóptero carregava um pequeno radiotransmissor com alcance de 22 quilômetros. Ele os levaria até os destroços onde quer que o tornado os deixasse. A temporada de tornados começa no início de maio. O Doppler sobre rodas dirige-se para o corredor dos tornados. O tornado é caçado como um animal perigoso. As próximas 6 semanas são a melhor oportunidade para os cientistas pegarem o seu prêmio. O trabalho de Josh Herman é levar a equipe de pesquisas para o lugar certo com segurança, perto o bastante de um tornado para fazer as suas leituras. Os caçadores de tornados já estão nas planícies. Para Jim Leonard e seus colegas, é hora de admirar o mais moderno veículo de caça, com a tecnologia mais moderna. Alguns caçadores trabalham sozinhos, mas muitos trabalham como observadores para estações de TV rivais. Seu equipamento permite a transmissão instantânea dessas impressionantes imagens da fúria da natureza. Mantenha aí! Aqui é Christine, do Centro Meteorológico de Amarillo. E acabamos de emitir um alerta de tornado para o condado de Death Smith. E estaremos em alerta até às 6 horas. O Centro Meteorológico Nacional de Amarillo emitiu um alerta de tornado até às 6 da tarde para os habitantes do condado de Dallas. Às 5h15 da tarde, o radar Doppler indicou uma forte tempestade capaz de produzir um tornado sobre o sudoeste do condado de Dallas. Esta é uma situação perigosa. Não vá atrás do tornado. Procure abrigo imediatamente.
Uma vez que um tornado é previsto, eles ainda têm de enviar o aviso para as pessoas que estão em risco a tempo para que procurem abrigo. E aqui os apresentadores... Gary England é meteorologista-chefe da KWTV em Oklahoma City. Tudo bem na área de risco, onde continuamos ao longo das linhas desde Ponca City a Weatherford, de Lawton até o final, quase até a fronteira. Continuamos com risco moderado de tempestades fortes. Pode haver grandes pedras de granizo e ventos muito fortes. No resto do estado, teremos um risco leve. Eu comecei aqui em 72 e o tempo médio de alerta era de menos 1 minuto. Eu só podia alertar você porque o tornado levou a casa do Henry embora. Então tudo evoluiu e até conseguimos alertas de 20 ou 30 minutos para um grande tornado. Melhorou dramaticamente, não prevemos todos. Ainda perdemos algumas, pegamos os grandes. O que eles precisam é de um sistema de alerta de tornados automatizado, um programa de computador avançado. Esta é a aparência de uma tempestade elétrica no radar Doppler, e um tornado pode estar escondido dentro dela. Se estivesse, os ventos estariam girando num círculo apertado. Então, à direita, ele se afastaria de você, mostrado em roxo. E à esquerda do tornado, ele estaria indo na sua direção, em verde. O roxo perto do verde é o sinal que se deve procurar. O que eles fizeram foi ensinar o computador a reconhecer esses sinais. Ele automaticamente escaneia os dados e, se vir o sinal, ele soará o alarme. O computador também está programado para prever a direção do tornado. St. Joe está em seu caminho. O radar Doppler melhorou consideravelmente a previsão de tornados, mas eles esperam que o novo sistema vá mais além. É o mais avançado sistema de alerta automático de tornados do mundo. Ele já está sendo experimentado em 11 estações meteorológicas. Ainda assim, apesar dos computadores espertos e do radar Doppler, os tornados continuam imprevisíveis. Eles nunca se comportam de maneira concisa e racional, como os meteorologistas gostariam. Para entender melhor os tornados, os cientistas precisam empenhar-se para medir o que acontece dentro do próprio túnel. Eles precisam levar a si mesmos e seus instrumentos perto bastante do vórtice para obter dados melhores. A cidade é Pampa, Texas. Este é um alerta de tornado. Existe um tornado na área de Pampa, no lado oeste. Toda a população da área deve procurar abrigo agora. Este é um arrasa-quarteirão. Este foi um dos tornados mais destrutivos do ano. O xerife Randy Stubblefield testemunhou e filmou todo o evento de seu carro. Eu virei na rodovia 60, nesse cruzamento. E quando virei, minha sirene estava ligada e, naquele momento, eu me abaixei para pôr a câmera sobre o painel. Nesse momento, eu pude ver o tornado bem à nossa frente e ele ainda não tinha tocado o solo. Inicialmente, ele foi caracterizado como um F3, mas mais tarde se transformou num F4. Certo, neste momento ele está se dirigindo para a Pampa. Nossa, ele acabou de acertar o Crow Products. Decidi que o melhor ponto de observação do tornado seria passando essas árvores e essa casa bem aí. Esta casa, o tornado está bem aqui na Crow Products. Deb, estou a 90 metros dele. Então, eu fui para a estrada, você sabe, mais ou menos ali. E no vídeo você pode ver o cruzamento da ferrovia aqui. Mas os edifícios mais altos, bem ali, essa foi a primeira parte da cidade que ele atingiu. Os ventos em volta desse gigante estavam a mais de 322 km por hora.
Esta provavelmente é a evidência mais clara do poder de um tornado capturado por uma câmera. Entre os destroços que estão voando, pode-se ver uma caminhonete voando tão casualmente quanto um seixo. E esta é a aparência dos automóveis depois de seu encontro com um tornado. Todos estes foram destruídos naquela tarde de verão. Eles pertencem a Ted Killam. Era um trailer alto o suficiente, último modelo da Chevrolet em perfeitas condições, com apenas 21 mil quilômetros rodados antes da tempestade. E você pode ver como ficou depois. Um Jeep com 15 anos de idade, tinha 40 mil quilômetros rodados, estava em perfeitas condições, segundos antes da tempestade. Eu o levei para dentro do edifício. Um Chrysler, último modelo, com 50 mil quilômetros, também em perfeitas condições. Todos estavam em condições perfeitas. Ted não só perdeu os seus veículos, como também a sua casa, o seu negócio e um de seus cães. Quando vi o grande tornado pela primeira vez, ele estava a cerca de 170 metros acima, perto da rodovia de Amarillo. Estava indo direto para o norte. Parecia que ele não ia acertá-lo. Mas ele foi para o lado daquele edifício, fez um giro de 40 graus e veio direto por sobre essa propriedade. Entrei aqui e me sentei e observei segurando a porta. Eu a fechei e entrei no abrigo. Fazia muito barulho. Dava para ouvi-lo a 400 ou 500 metros. De repente, no meio de todo esse barulho e destroços, uma voz estava me dizendo: vá até o fundo e vire à esquerda. Fiz exatamente isso. A porta se abriu. Minha cadela correu e saiu. Eu olhei para cima e a vi dentro do centro do vórtice. Muitos cabos elétricos caíram e o tornado não para. Ele continua no solo. Há destroços voando por todo lado. Mantenham-se todos protegidos. Mas o tornado de Pampa não foi o fim. Aquela tarde de quinta-feira produziu uma nova série de tornados. Tem 3 F2 aqui. Naquele dia, 21 tornados, talvez mais, atingiram com violência os campos ao redor de Pampa. Até mesmo o total de tornados não é certo. O que é certo é que alguns foram enormes. Havia pelo menos 3 equipes de caçadores de tornados na área e eles gravaram grande parte do drama em vídeo. Jim Leonard estava caçando tornados com seu amigo Rich Thompson, do Centro de Previsão de Tornados. Corra! Vire rápido! Prepare para o eco em forma de gancho. Tá virando rápido para a direita. Para onde? Para onde? Sul! Oh. Eu diria 3.2 a 5 milhas, talvez mais perto. Num segundo veículo estava Mike Morgan, um repórter meteorologista profissional de Oklahoma City. Ele começou sua carreira quando tinha apenas 10 anos. A rotação está bem aqui à minha frente. Um grande tornado bem aqui à minha frente. Um grande tornado. A menos de 1,5 km. A terceira equipe, liderada por Tim Marshall, topou com dramáticas evidências do poder de um tornado. Os ventos tinham arrancado a superfície da estrada. O concreto foi polido. Viu? Bem ali. Uau, o concreto foi polido. A hora é 7:04. Grande parte desta área é de fazendas. Os fazendeiros estão bem espalhados, mas com esta quantidade de tornados, inevitavelmente algumas casas foram atingidas. A família Hogan não tinha um abrigo contra tempestades. Eles se abrigaram em 2 armários no meio da casa. 2 se esconderam dentro de um deles e 3 no outro. Ali, no terror da escuridão e dos estrondos, eles esperaram o fim do tornado. Durante os 7 minutos em que o tornado despejou sua fúria sobre eles, Robert Hogan se ajoelhou e rezou. Seu pai, Chuck, estava atrás dele na tumultuada escuridão. A primeira coisa que explodiu foi o terraço. Depois, na segunda explosão, foi a porta da frente. Foi difícil respirar. Eu me estiquei. A porta estava fechada e havia uma grande trava na porta e eu podia senti-la. Achei que a casa ia embora a qualquer momento. Não posso aguentar mais isso.
Os Hogan tiveram sorte. Talvez não tenham sido atingidos em cheio. Não está claro como eles e sua casa sobreviveram. O tornado foi procurar outras vítimas. Os Crockett viviam a 32 quilômetros dos Hogan. Este foi o dia em que a casa de Davy Crockett foi destruída pela terceira vez. Certo, o tornado desceu às 6:30 daquela tarde. Ele veio direto daquele morro mais distante. E quando ele chegou ao campo, a cerca de 400 metros daqui, eu liguei para a emergência. Entrei no abrigo e fechei a porta e a casa foi levada embora. Bom, muitas pessoas dizem que soa como um trem de carga, mas não para mim. Para mim, soava como um rio enorme. Destruiu a casa. Sabíamos que tinha ido embora. E a primeira coisa que eu perguntei ao bombeiro foi o que restou. E o homem do corpo de bombeiros de Owen disse: David, não sobrou nada, viu? Foi tudo embora. Nos campos, as criações de Davy Crockett sofreram toda a fúria do tornado. Davy ainda tem 4 animais que ficaram muito feridos naquele horrível evento. Ao todo, os Crockett perderam 97 cabeças de gado, 5 cavalos e 3 mulas. Destroços voando no ar, madeira, postes. Fios quebravam as suas pernas, as suas colunas, passavam por eles. Vimos alguns animais com a cabeça cortada. Em 1996 foi um ano para uma nova abordagem pelos cientistas. Eles estavam experimentando táticas de guerrilha. Eles tinham apenas 2 veículos em vez dos 13 que tinham usado em 95. Só um radar Doppler sobre rodas e um carro reserva. Eles esperavam que a maniabilidade desta pequena equipe os levasse ao lugar certo com maior frequência. Eles também tinham consigo um helicóptero controlado por rádio com instrumentos e câmera. Eles esperavam levá-lo diretamente para o coração de um tornado e registrar as primeiras imagens do que existe dentro dele. Pode-se facilmente dirigir 970 quilômetros em um dia de caça às tempestades e a maioria não resulta em nada, mas este parece prometer enquanto o ar se aquece no final da tarde. Em Oklahoma City, Gary England está observando as telas dos radares. Temos um aviso de tornado no noroeste e aviso de grande tempestade para a metade ocidental do estado. Não há informes de tempo ruim em Oklahoma, mas pode haver ventos fortes, grandes pedras de granizo. Podemos ver as tempestades se movendo, algumas delas ao noroeste de Alba. Está ficando frio, muito frio. Eu acho que vamos ter que sair daqui logo. Josh e sua equipe acertaram na previsão, mas ainda estão longe de serem bem-sucedidos. As frentes da tempestade podem se estender por 161 quilômetros e se mover a 32 quilômetros por hora. Josh espera que o escaneamento das nuvens possa lhe dar ao menos alguma indicação de onde e quando um tornado pode se desenvolver. Ele precisa se posicionar a aproximadamente 1,5 km do ponto exato de onde um tornado pode possivelmente fazer contato com o solo na próxima hora. Verificação rápida. Vamos para o Doppler 9000 XL, em modo de imagem. Tempestades apontando para a linha, movendo-se para o leste a 35. Está chegando um pouco mais perto aqui, a área ocidental de Oklahoma, Vinson. Subindo em direção a Sentinel, indo para o norte até Alba, movendo-se em direção à área de Cherokee. E fizemos uma verificação rápida num tornado pouco mais cedo. Foi ao norte de Liberal, Kansas, hoje. Várias pessoas da nossa equipe estão naquela tempestade em especial. Josh e o Doppler móvel deslogam-se para o limite sudoeste da tempestade. Para o caçador de tornados Jim Leonard, o desafio é o mesmo, chegar ao ponto de contato com a maior segurança possível. O Serviço Meteorológico Nacional em Amarillo emitiu um aviso de tornado para toda a área do enclave do Texas. O aviso é emitido por rádio em ondas curtas, por computador via satélite ou pela rádio de alerta do Centro Meteorológico e, em última instância, por telefonemas diretos. As estações de rádio e TV recebem a mensagem e a retransmitem.
A equipe do Doppler para novamente para verificar o seu rumo. Eles agora estão além dos limites de uma supercélula totalmente desenvolvida. Mesmo ainda restando 2 horas de luz, já parece noite. Foram do nordeste para o sudoeste? Está se movendo um pouco assim. Ainda não vamos ter granizo, não é? Ainda não. Certo. Podemos ficar de olho nela por algum tempo, pelo menos até manter o radar seguro. Mas para pegar um tornado, eles precisam se aproximar ainda mais. Nunca se sabe. Talvez algo se desenvolva aqui. Isto é, seria perfeito. Sim. Grandes pedaços de granizo poderiam destruir o disco do radar. Então, Josh precisa encontrar um caminho seguro até o coração da tempestade. É a hora da última experiência com o helicóptero controlado por rádio sob essas condições. Novamente ele funciona com perfeição. Ele lida bem com o vento. Eles verificam o rádio localizador. Ele também funciona. Estes sinais irão levá-los aos restos do helicóptero e os seus instrumentos se eles conseguirem fazê-lo voar dentro do tornado. De repente, uma nuvem cuneiforme em baixa rotação no formato de uma base de pirâmide desce. Ela se chama Wall Cloud. É o último sinal de que um tornado pode se formar em alguns minutos. Este seria o momento das pessoas correrem para se salvar. Mas para a equipe de pesquisas do Doppler é hora de começar a registrar os dados. O caçador de tornados Jim Leonard também está se aproximando. Um tornado está se desenvolvendo à frente deles. Sua violência estava escondida atrás de um véu de poeira. Dentro dele haverá ventos de mais de 160 km por hora. Agora seria o momento dos cientistas lançarem o helicóptero. Eles estão próximos o bastante para lançá-lo na direção certa, mas existe um outro grande problema. Suas lâminas seriam estraçalhadas instantaneamente pelo granizo. Esta provou ser a última chance do helicóptero nesta temporada. Eles nunca conseguiram lançá-lo dentro de um tornado. Enquanto a poeira é sugada, o formato de funil fica mais fácil de visualizar. Kansas teve sorte hoje. O tornado fez contato a quilômetros de qualquer área habitada e desapareceu apenas alguns minutos depois, sem causar danos. Sem os caçadores, as estações de TV podiam tê-lo perdido. Sim. Certo, conte sua história. Estávamos na área em torno dele quando ele começou. Começou à minha esquerda e eu tive de correr para chegar à frente dele. Depois, olhei no retrovisor e vi que tudo estava coberto de destroços. Muito bem. Quanto tempo durou? Achei que durou uns 10 minutos ou um pouco mais. Estava se movendo bem devagar. Parecia até que não havia movimento por um tempo. Estávamos sendo atingidos por pedras de granizo do tamanho de bolas de beisebol. Sábado, uma semana depois, 9 horas da noite. Um tornado atingiu o solo ao norte de Sims. Certo. Obrigada. Até logo. Tornado ao norte de Sims, no condado de Death Smith. As informações atualizadas dizem que essa célula vai passar a oeste da área de Hereford. E vocês, observadores naquela área, por favor, mandem informações para cá. Aqui é WS-5R, Serviço Meteorológico Nacional de Amarillo. O caminhão do Doppler também localizou o tornado de Sims. O radar pode enxergar perfeitamente à noite, então eles obtêm boas imagens do início do tornado. Elas mostram um gancho bem desenvolvido.
alguns, a noite trouxe tragédia. O amanhecer do domingo mostrou a realidade. A visita do tornado foi breve, porém devastadora. Foi um F2 que tocou o solo por apenas 12 minutos e nesse tempo viajou 5 quilômetros. Felizmente ninguém ficou ferido, mas ele arrasou 2 casas, danificou mais 2 e destruiu um celeiro. Todos os anos, os tornados cobram o seu preço. Entre abril e julho de 1996, 722 tornados foram oficialmente registrados. Naquele ano, os tornados deixaram 200 pessoas seriamente feridas e 24 mortos. E esse foi um ano calmo. Na maioria das temporadas, os tornados matam mais. Desde os anos 60, uma média de 82 pessoas morreram a cada temporada. Nos anos 50, os tornados mataram muito mais, 200 a 300 pessoas por ano. Mas agora os alertas foram melhorados, as pessoas estão preparadas e as construções são projetadas para oferecer maior proteção. Das mortes provocadas por tornados, 50% são atribuídas a trailers. Sua esposa saiu antes da tempestade. Se 1996 foi um ano fraco para mortes provocadas por tornados, então 97 começou da pior maneira possível. Arkansas, 1º de março de 1997. 20 fizeram contato em apenas 5 horas. 26 pessoas morreram. Apenas um dia em 97 ultrapassou o total do ano anterior. Então, em 27 de maio, as coisas passaram de mal a pior. Jarrow fica a 64 quilômetros ao norte de Austin, Texas. Os avisos de tornado já foram emitidos há 3 horas. Os alertas de tornado foram emitidos 12 minutos antes do tornado fazer contato. Ele era grande demais. Dava para ver que não seria seguro na casa. E era enorme. Oficialmente um F5, a maior categoria de tornado. Quartos internos não ofereciam proteção alguma. Só os abrigos contra tempestades eram seguros. Havia uma casa sobre esta laje de concreto. Uma mulher milagrosamente escapou com vida dentro de sua banheira. Deitei sobre o meu lado direito, dentro da banheira. Puxei o cobertor e fiquei sentada, esperando que passasse por mim. Mas ele não passou. Sua casa foi arrancada desde a fundação e ela foi arremessada no ar. Fui elevada no ar e, de repente, percebi que estava deitada no chão, sendo atingida por destroços, coisas voando, atingindo o meu corpo. Surpreendentemente, ela sofreu apenas escoriações, mas houve um total de 27 mortes em Jarrow. A cada ano, podemos prever melhor esses enormes destruidores e dar às pessoas mais tempo para se preparar e poder sobreviver. Não há escapatória do terror que eles trazem. Os tornados irão continuar a fazer cicatrizes na terra e nas mentes de muitos no nosso planeta feroz. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.